Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o nosso programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde conversamos sobre bons livros. Eu sou Eduardo, fundador do Clube 77, e hoje vamos conversar sobre esse maravilhoso, fantástico, incrível livro chamado Como Ajudar Seu Filho a Organizar a Sua Desordem Mental. Eu não sou pai ainda e por isso que eu trouxe uma convidada especialíssima para poder conversar com a gente sobre esse livro. Ela que está no clube há mais de um ano, é especialista em maternidade e mamãe de dois, que é o mais importante. Cidália Santana, seja muito bem-vinda, bate aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu não sabia que eu estava no clube há tanto tempo. Parece que foi ontem, né? Mas passa muito rápido, que é muito bom. Muito obrigada pelo convite mesmo. O que é muito bom saber que passa rápido, porque vocês estão gostando, né? Mas é isso, meu povo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Esse livro chegou para mim por indicações de diversos lados. Eu falei, cara, deve ser um livro realmente muito bom. As pessoas que me indicaram são pessoas de extrema credibilidade. E eu falei, eu preciso trazer alguém à altura que sabe sobre o assunto para que a gente possa conversar. Eu fiquei apaixonado no livro e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana aqui com vocês para a gente poder falar tanto sobre como organizar a desordem mental dos filhos, mas também dos pais, né? Então a gente vai falar sobre bastante coisa aí. Antes de passar a bola para a Cidália e a gente começar o nosso assunto, eu quero só fazer um breve aviso, porque tem gente, pode parecer que não, mas tem gente que ainda não entrou no clube. É possível. Meu Deus. E aí, infelizmente, essa pessoa não entrou no clube ainda. Então eu te convido, você que ainda não participa do Clube 77, o link tá na descrição, entra lá, vem conhecer. Clube presencial, clube online, clube da Bíblia também. Então tá tendo encontro terça, quarta e sábado. Você tem uma vasta opção de dias para poder participar. Link na descrição, vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Então, a priori, esse é o nosso único aviso e vamos falar agora do livro. Quero falar um pouquinho sobre a minha experiência de forma muito breve e passar a bola para você. A doutora Caroline Leaf, ela é bem conhecida, né, nesse ramo de neurociência, e ela, nesse livro aqui, o que eu achei bem bacana é porque ela apresenta como que a nossa mente funciona e, naturalmente, apresentando como que a nossa mente funciona, ela mostra formas, maneiras que a gente pode estar ajudando os nossos filhos, né? Eu achei esse livro incrível por dois motivos especiais. O primeiro é a forma como a gente aprende sobre a nossa mente, sabe? Eu não estava esperando realmente que ela ia entrar, que ela dá aquela breve introdução, aquela bela introdução que ela dá no começo. E o segundo ponto que eu achei o livro incrível é porque ele é muito didático. Eu achei maravilhoso a forma como ela consegue explicar de maneira prática pra gente conseguir aplicar nos nossos filhos. Eu falei pra vocês isso aqui antes da gravação e eu amei o Cerebrinho. O Cerebrinho é um personagem, o super-herói que tem aqui, o personagem fictício, e eu achei muito bacana como é didático realmente que ela explica. E eu queria saber de você, minha querida amiga Cidália, como é que foi a sua experiência de ler o livro e no final uma nota de 1 a 10 para a sua leitura. Em termos práticos assim do livro, eu gostei porque ela como você falou, ela é didática, ela escreve bem, é um livro que lê fácil, né? E o principal que mais me pegou foi o fato da gente poder modelar o comportamento da criança, né? Que ela fala de neuroplasticidade e isso tem muito a ver com os pais, mas a gente ainda vai chegar lá, né? Fora o neurociclo, que ela dá um passo a passo, né? Que são 5 passos para a gente poder reorganizar a nossa mente. E no final ela fala justamente como, beleza, depois que eu reorganizei, eu faço o que com essa reorganização? Agora eu vou ressignificar uma crença ruim que eu tinha. Então, e é muito prático isso. E 10, né? 10. O livro é muito bom, eu recomendo. Inclusive, para quem não leu nada, é um bom começo. A gente estava conversando aqui mais cedo, né? Antes de começar a gravação, de que a gente durante a faculdade, durante a vida, a gente lê muitos livros. Mas para ser pai ou para ser mãe, a gente não lê nenhum. Então, da importância realmente de ler. Não é o seu caso, né? Que você já leu um. Exatamente, vou ler mais com certeza. Mas que a gente possa realmente, cara, estudar sobre tudo aquilo que a gente vai estar fazendo. E ser pai, ser mãe, a gente também tem que estudar sobre isso, né? Não é só simplesmente ali no teste, na parte experiencial do negócio, achar que vai dar tudo certo.
A gente educa mais ou menos como a gente foi educado. Então é muito ou você repete o padrão, que daí o que aconteceu com você, geralmente você vai perpetuar no seu filho, seja de bom ou ruim, ou você educa como foi educado mesmo, a gente repete. Então, dificilmente, se você não se preparar, se você não estudar ou ler minimamente, e eu sempre digo assim para as minhas mãezinhas, que 90% do meu público é mulher, né? Você não precisa ser um expert, você não precisa assim, nossa, eu vou ler todos os livros, consumir todos os cursos, porque primeiro que é pai e mãe sabe que tempo é um negócio meio assim gerenciável. Né? Então, assim, você precisa só se cercar de acompanhar alguém, ler alguém, ou de alguma forma você se informar, porque é o que você falou no início, a gente estuda para tudo na vida, menos para ser pai e mãe. E aí a gente acaba replicando os comportamentos negativos, os positivos, né? A gente quase não faz, mas a gente acaba educando como foi educado. Então é instintiva, na base do erro e do acerto. E aí quem é o mais prejudicado quando a gente está testando? A criança, né? Não estou dizendo também que a gente precisa ser pai perfeito, porque assim... Não tem como, né? Não tem como. O erro que minha mãe cometeu comigo, que não foram poucos, mas tá tudo bem também, eu vou tentar cometer outros erros com os meus filhos, baseado na educação, no que eu já estudei, mas com certeza eu vou cometer erros, né? E uma coisa muito importante que, antes da gente começar, já que sempre pai e mãe tem a culpa, né? Eu não sei se você já olhou no dicionário, a palavra culpa tem a foto do pai e da mãe do lado. Já vi em alguns, né? Então, assim, não é pra gente se cobrar, não é pra gente ser perfeito, e não é pra gente, porque fizeram comigo, eu vou fazer com os meus filhos. Primeiro, eu sempre digo, a gente precisa honrar pai e mãe, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham na época. Mas você pode fazer melhor, porque você tem um conhecimento. Hoje a gente está na era da informação, então se assistir um vídeo como esse, já está valendo como estudo, entende? Não precisa ler o livro, mas a gente vai resumir aqui, entendeu? E aí o ponto é isso, até pra tudo na vida, né? A gente não lê alguma coisa com o intuito de não errar, porque a gente sempre vai errar. Seres humanos imperfeitos como nós nunca conseguirão criar algo perfeito, mas a gente lê, a gente estuda para evitar erros que podem ser de maneira mais fácil evitáveis. Existem situações que a gente não precisa passar na nossa vida pessoal, profissional, como pai, como mãe, se a gente tiver uma base bacana, teórica, para conseguir aplicar. Então a ideia realmente de estudar e estudar para ser um bom pai e uma mãe não é o fato de... Não é com o intuito de eu não vou errar nunca, eu vou ser a mãe e o pai perfeito, isso não existe. Mas a gente conseguir realmente, né, alguns erros que podem ser evitáveis, a gente não praticá-los. E mesmo assim, se a gente praticar, tá tudo bem. Porque eu estava falando hoje no Instagram, né? Você modelar o comportamento do seu filho não é só para ele não errar. É para, por exemplo, quando ele errar, saber pedir desculpa. Mas se você é uma mãe ou um pai que nunca pede desculpa pro seu filho, que tipo de modelo você está proporcionando para ele se inspirar? Entende? Então, assim, claro que ninguém vai errar de propósito, né? Mas a gente erra. Só que pede desculpa, faz de outro jeito. Tem ferramentas para isso, como a gente vai ver aqui agora. Não é perfeição. É tentar... eu acho que a palavra-chave é respeito. Porque, veja, é um absurdo um homem bater numa mulher. Não porque... Agora, não é um absurdo um homem bater numa criança. Né? Então, assim, por que o respeito vale para a mulher e não vale para a criança? Né? Por que eu não posso puxar o braço de um outro adulto e eu posso puxar o braço de uma criança? Vem. Por que eu não posso falar, não, você não vai comer isso agora, não? Come tudo. Você já se imaginou falando para sua mãe? Come tudo, né? Entende? Então, por que vale para o adulto e não vale para a criança? Então, a gente acha que a criança é mini adulto, né? E não é, ele é um sem informação. Vai estar aprendendo. O que é mais cruel, né? Porque a gente meio que esmaga uma pessoa que ainda está no processo de aprendizagem. Mas vamos pro livro, porque senão se deixar eu vou ficar aqui 2 horas falando. Mas a ideia é que você fale 2, 3 e quando você quiser. O espaço está aberto, eu te trouxe para isso. Assim, só para a gente agora realmente entrar, e eu estava pensando aqui sobre essa questão do estudo, que eu acho legal a gente bater nessa tecla, afinal eu incentivo as pessoas a lerem bastante, que eu não vou ler e estudar para algo para não errar. Eu vou tentar
não passar por alguns erros que eu posso evitar se eu estiver estudando. E também, o que é o mais maluco de tudo? Se eu não estudo, eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento, às vezes eu erro e eu nem sei que eu errei. Eu nem sei que aquilo é errado, eu nem sei que aquilo é certo. Então, estudar também para você ser pai e mãe tem esse propósito de que você saiba que você errou. Porque se você não tem conhecimento, você muitas vezes vai fazer alguma coisa que você nem sabia que era errado. Então, estudar é importante também por conta disso. Eu gosto de usar o exemplo do castigo, né? Minha bandeira, eu vi na camiseta. Minha bandeira na internet é que castigo não educa. E hoje em dia isso está muito em evidência. Só que a gente pensa em castigo o quê? Punição física. Mas, por exemplo, um quadro de recompensa. Não deixa de ser um castigo. Uma chantagem. Não deixa de ser um castigo. Ou você tira 10 ou você não ganha mesada. Querendo ou não, isso é um castigo. Então, assim, estudar esclarece que esse tipo de coisa também é um castigo. Porque a gente só pensa no bater, no castigo assim, né? No hard. Mas no pequenininho a gente acha, não, é só uma palmadinha, é só uma chantagemzinha. E não é, mas então é muito importante mesmo a gente se preparar. E é isso, meu povo. Vamos começar a falar aqui do livro, né? Este é o nosso livro. E eu peguei ele, eu vou pegar ele algumas vezes, porque eu separei alguns trechos do livro para a gente poder ler junto, trechos bem pequenos, né, para não ficar muito maçante também, mas que a gente possa partir de algum lugar, né, para a gente poder conversar. O primeiro assunto que eu separei é um assunto que eu acho muito bacana e mesmo se você não é pai ou mãe ainda, isso vale para você agora, onde a autora fala o seguinte lá na página 18, abre aspas. As pesquisas refletem que o estresse não administrado de um adulto se torna o estresse não administrado da criança. Desse modo, uma das melhores maneiras de ajudar a melhorar a saúde mental do seu filho é trabalhando na sua própria saúde mental. Eu queria começar falando, minha querida amiga Cidália, de que a mudança ela tem que começar na gente. Como que eu vou conseguir ensinar o meu filho alguma coisa se eu nem estou conseguindo ensinar a mim mesmo e mudar aquilo em mim mesmo? E aquilo que eu faço de errado e deixo essa desordem na minha vida, naturalmente aquilo vai ser passado para o meu filho. Eu quero que você disserte sobre esse assunto, porque eu acho muito bacana a gente realmente começar falando de que primeiro a mudança tem que começar em mim para ela mudar alguma realidade que está fora de mim. Quando eu atendo as mães nas consultorias individuais, a primeira coisa que eu pergunto é assim, qual é a sua rotina? Aí ela fala, eu levo na escola. Eu falei, não, a sua rotina. Porque não tem como a gente estar estressado e passar calma. Não tem como a gente estar organizado e passar desordem. Né? A Bíblia fala, o coração fala a boca fala do que o coração está cheio. Mas, então respondendo na prática a sua pergunta, não dá. Primeiro a gente tem que se organizar, a gente tem que é por isso que eu digo, uma vez eu vi um podcast de alguém, um ator que fazia o Agostinho, como é o nome dele? Agostinho, ele que fazia o Agostinho da Grande Família. Ele falou assim, para que servem os filhos? E ele falou assim, para me melhorar. E é exatamente isso. Um filho serve para melhorar a gente. Porque, veja, se eu não quero que meu filho fale palavrão e minha boca é suja de palavrões, a primeira coisa que ele vai falar é falar, mas você fala, por que eu não vou, né? Aí vem aquela história, mas é porque eu sou seu pai. É porque eu sou... Aí vem aquela autoridade que precisa ter, né, de distância, mas não precisa ser imposta, não precisa ser desrespeitosa, cale sua boca porque eu tô mandando, não precisa ser assim. Então, assim, não adianta, a gente primeiro precisa se melhorar, precisa dar o exemplo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Cidália, mas agora eu vou ter que ser uma mãe perfeita, eu vou ter que ser um pai perfeito, eu não vou poder errar. Não, gente, porque até para você modelar o comportamento de pedir desculpa quando você erra, é válido. Nossa, filha, eu tava bravo, irritado e eu perdi a paciência, eu gritei. Você pode me desculpar? O que você está ensinando pro seu filho? Que ele pode errar, né? Todo mundo erra. 2, que se ele errar, ele tem como pedir desculpa, se ele realmente se arrepender, que é o caso, entende? Então, assim, a gente precisa entender que a mudança parte primeiro da gente adulto. Por isso que dizem que é tão difícil educar. Porque é muito fácil eu virar assim, ó, você precisa melhorar isso, você precisa parar de falar tal coisa. Mas aí, ó, faz você.
né? É muito, muito mais difícil quando a mudança vem da gente, precisa partir da gente. Porque é muito mais fácil falar do outro. É muito mais fácil falar da sua criança, que precisa parar de usar o celular, que tem que comer brócolis. Ah, não, mas eu não como, eu não gosto. Aí às vezes eu falo assim, mas não precisa gostar pra comer brócolis, não, gente, basta comer. É só pegar o garfo, né, e botar colocar na boca. E assim, pra toda criança, e isso daqui é intuitivo, você não precisa estudar pra saber disso. Pra toda criança, o pai e a mãe são os super-heróis dessa criança. De forma inconsciente, eles vão começar a modelar aquilo que o pai faz, aquilo que a mãe faz. É ali dentro de casa que a gente começa a aprender muito do que é o certo e o que é errado. E a gente aprende muito na prática. A gente aprende muito vendo. São os nossos olhos, talvez, as maiores fontes de captação realmente de ações que devem ser replicadas ou não. E eu vejo isso no dia a dia, seja para um filho, seja para as pessoas do nosso meio de influência. Muito daquilo que a gente fala vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas muitas vezes as pessoas vão repetir alguma ação, repetir algum padrão ali de atividades que ela vai estar vendo a outra pessoa fazer. E é por isso que eu acho que hoje esse mercado de influenciador ele é tão usado pelas empresas. Porque as pessoas tendem a repetir aquilo que ela admira, aquilo que as pessoas que ela admira fazem. Muitas vezes uma publicidade que eu acredito que vende mais assim, da forma como eu observo o mundo, não é o influenciador pegar o celular e falar, cara, faça isso, compre isso. Meu link está aqui, não. Ela vê um influenciador usar uma roupa e porque ele está usando aquela roupa, ela vai querer aquela roupa. É um celular que o influenciador usa. É um erro que o influenciador comete que a pessoa olha e fala, eu vou me dar o luxo de errar também porque essa pessoa que eu admiro errou. Então é muito do que a gente faz que realmente vai influenciar e menos do que a gente fala. E para a criança, cara, que olha para o pai e para a mãe como seus super-heróis, aquilo vai ser muito mais forte, né? Isso também vale pro lado ruim da coisa, né? Por exemplo, quando a mídia expõe determinado tipo de comportamento, ou do homem ou da mulher, falando agora um pouquinho mais de adulto, né? E seu filho tem acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de música, umas músicas não tão, como é que eu vou dizer? Bota na mão não sei aonde, enfia não sei o que, não sei o que. Trash cultural, né? Exato. Então, assim, a gente precisa... Porque você é o que você lê, o que você escuta, o ambiente que você tá. Então, se seu filho tem contato com isso... E hoje o celular é muito fácil, né? E os controles parentais são muito fracos. Muito fracos. Muito fácil de burlar. Meu filho mesmo já burlou as 4 vezes, assim. Então, são muito fáceis. Então, a gente precisa cuidar disso. Porque, veja, a gente não controla tudo. Porque a gente acha que tá formando um serzinho e a gente precisa, não, eu tenho que cuidar dessa parte, não dá. Seu filho vai para fora da sua casa, né? E tem que ir, ele tem que viver, ele tem que, né? E você não controla todos os ambientes, sabe? Por exemplo, lá em casa eu não falo palavrão, mas meu filho fala palavrão perto dos amigos dele, mas em casa, comigo, quando tá no ambiente de família, ele não fala palavrão, nem ele, nem os meus 7 sobrinhos. Entende? Porque ele sabe que... Então, assim, eu não tenho como controlar isso, mas ele sabe onde ele vai usar. E voltando à mídia, se a gente não cuidar do que eles assistem, do que eles têm acesso, do que eles postam, da foto, às vezes, de perfil. Outro dia, a minha filha mesmo estava com uma foto, assim, mostrando mais do que deveria, de pele, assim. Aqui em cima é a barriga, aqueles tops. Lembrando que a sua filha tem... 12 anos e o meu filho 14. E eu falei assim, opa. E às vezes, não é porque ela queria mostrar o corpo. Olha o que ela virou pra mim. Falou assim, nossa, mãe, mas eu achei tão lindo esse top. Ela queria mostrar o top dela. Eu falei, aí eu sentei e expliquei. Porque às vezes a gente precisa entender também que as crianças não são mini adultos. Eles não sabem. Se você não ensinar, e ensinar pelo menos 1001 vezes. Porque a criança vai errar várias vezes, né? Até aprender. A não ser que você seja um gênio e você aprenda de primeira. Eu erro algumas vezes, né? Então, assim, a gente precisa ensinar várias vezes a mesma coisa para eles poderem entender e ter essa noção. É como você falou no início, às vezes o pai está errando e não sabe nem que está errando. Então, a minha filha colocou um top expondo, na minha concepção, o corpo dela demais e ela, eu queria só mostrar o top. Quando ela tinha 4 anos, aos causos, né? 3, 4 anos, ela engoliu uma taxinha. Sabe aquelas taxinhas de ferro que tem um pino, assim? Quando ela falou isso, eu gelei, assim, eu falei, eu não sei se você sabe, mas aquilo ali pode perfurar um órgão.
Cara, a gente pega aquilo pra pregar. Eu lembro quando eu pegava na escola que tinha aqueles quadros que a gente botava no papel e pregava aquilo ali, né? Ela engoliu. E aí eu gelei na hora, eu, óbvio, a criança já tinha feito, eu não ia pisar mais ainda. Por quê? Não. Eu falei, filha, por que você engoliu? Ela, não, eu queria saber qual era o gosto do verde. O cabo da taxinha era verde e ela queria saber o gosto. Pra você ver, ela não tem noção. Assim como ela usou um top, sem saber que estava mostrando o corpo demais, ela engoliu uma taxinha que podia ter perfurado o órgão, porque ela queria saber o gosto do verde. Por quê? Porque eu nunca ensinei. Né? E não tem como ensinar tudo o tempo todo. Mas, porque às vezes a gente fica achando que pode controlar tudo, mas a gente pode vigiar. E confiar na educação que a gente está dando, no modelo que você está sendo para o seu filho. Né? Como eu disse, não é um modelo de perfeição, mas quando a oportunidade chegar, que é essa história do top, eu falo, não, vem cá, vamos conversar. Não é legal você mostrar muito seu corpo por causa disso. Daí, são essas oportunidades do dia a dia que a gente aproveita para ensinar a criança de uma maneira mais lúdica, sem ser chato e pagando sapo. Hashtag fica a dica. E, cara, as crianças têm essa ingenuidade bonita, né? Muitas vezes, sabe? Tem uma passagem que Jesus fala, né? Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu acho que ele está falando aqui não sobre ser imaturo, mas sobre essa ingenuidade, de não ter maldade muitas vezes no coração, de postar uma foto não querendo mostrar alguma coisa, não querendo ser vulgar, mas simplesmente porque gostou daquela roupa e achou realmente que não teria nenhum mal por trás, né? Então, essa ingenuidade muitas vezes também abre uma brecha para que essa criança possa tomar um caminho errado sem saber, sem ter maldade no coração. Então, o papel do pai e da mãe de estar sempre ali perto, dando essa direção, ensinando o que é certo e o que é errado, e não simplesmente deixando com que a criança quebre a cara, né? E com que ela seja engolida pelo mundo porque ela não sabia que aquilo poderia gerar uma consequência ruim. E tecnicamente falando, ela não sabe porque o cérebro dela não está maduro ainda. O nosso córtex pré-frontal, ele só é desenvolvido todo, né? Que a parte emocional, por coincidência, é a última, com 25 anos. Então, assim, não é que ela não queira porque ela não sabe, porque ela não aprendeu. Às vezes ela não tem maturidade, às vezes não, ela não tem maturidade cerebral, química, física ainda, para poder entender. Tanto é que quando a criança muito pequenininha, pelo menos eu disse isso, né? As nuvens eram feitas de quê? De algodão. Nossa, minha filha ficou frustradíssima quando ela soube que as nuvens não eram feitas de algodão, mas... Algodão doce. Algodão doce. Porque aí quando ela descobriu, ela, nossa mãe, você me enganou. Aí eu fui explicar para ela que não era enganar, era questão de maturidade. Eu dizia para eles que comer em pé deixava o pé gordo, porque a comida passava direto. Tudo uma estratégia. Aí quando eles foram começando a entender, vai rindo, você vai fazer. E aí quando eles foram começando a ficar mais maduros, entender ao redor que o limite, o meu espaço, que eu não posso invadir o seu, né? Até essas questões de espaço, de toque de outra pessoa, aí a gente vai mudando um pouco a profundidade da resposta, porque não adianta seu filho de 3 anos virar para você e perguntar assim, pai, por que isso aqui reflete cinza? Não, porque a refração da luz é o ângulo, que não sei o quê. Com 3 anos de idade, gente, ela não vai entender. Então, você fala que é porque espelha, sei lá, você dá uma explicação mais lúdica, que é o que ela vai compreender na hora, entendeu? E aí, uma coisa também que eu acho bacana pra gente continuar seguindo aqui o nosso bate-papo, sobre essa questão da mudança começar na gente, né? Porque pensa assim, hoje a gente está passando por uma ascensão em doenças emocionais em jovens e adolescentes. Se o pai e a mãe, eles primeiro não souberem como eles mudarem a si mesmos e como que eles fazem isso, qual o passo a passo para isso, eles não conseguem mudar isso nos seus filhos. Então, o que eu achei muito legal do livro, realmente que fica a ultra indicação, super indicação para vocês, é esse fato de que ele primeiro te ensina, pelo menos eu me senti assim, ele vai ensinar primeiro o pai e a mãe, o adulto, para que você tenha esse conhecimento e você possa, de uma maneira prática, educar os seus filhos. Então, não vamos conseguir organizar a desordem mental dos nossos filhos se a gente não conseguir ter ferramentas para isso e não saber como. Então, tudo tem que começar na gente, a gente tem que saber aplicar isso na gente para que a gente possa aplicar neles, né? E eu adorei sua palavra, ferramentas, porque é basicamente o que eu ensino. Claro, eu também falo sobre desenvolvimento, enfim, mas
eu ensino ferramentas práticas para você parar de castigar, ter mais paciência. E esse livro, ele traz o que ela chama de neurociclo, né? Então, o neurociclo são 5 passos que ela dá pra gente seguir. Eu pulei? Pode ir, aqui a gente vai fluindo daqui. O neurociclo, ele é mais ou menos a essência do livro, né? Quando a gente fala de ferramenta, assim, que o livro entrega, o neurociclo, ele é meio que a base para todas as ferramentas que vão ser entregues no livro. E são 5 passos, esse neurociclo é composto por 5 passos para a gente seguir e organizar, sair um pouco da desordem. Posso falar dos passos? Primeiro, eu anotei aqui que eu sempre noto que eu tenho uma cola, né? O primeiro passo é você reunir. Reunir o quê? O que eu estou pensando? No caso da criança, ela não tem... Eu queria sempre deixar claro isso, né? Porque esses 5 passos a criança não vai conseguir fazer sozinha. Você vai... quando a gente chegar no passo de escrever, eu vou... Porque tem criança que não escreve, por exemplo, e aí? Né? Então, assim, o meu ponto é, eu vou falar nesses passos, mas é sempre o pai orientando, ou a mãe, né, orientando a criança, porque ela não tem certos passos que ela não dá conta de fazer sozinha, e tá tudo bem também, porque ela não tem essa maturidade, e esse é o nosso papel, por isso que o livro é pra gente, né? Então, reunir é o quê? O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Nessa fase é muito importante você ensinar a sua criança a reconhecer o que ela tá sentindo, porque às vezes ela não, muitas ela não sabe o que está sentindo. Ela não sabe a diferença de raiva, frustração, fome, sono. O que a gente chama de birra, na verdade, não é birra. É um pedido de ajuda. Ela tá virando pra você falando assim, deixa eu te falar, eu não tô sabendo lidar com esse sentimento aqui que eu tô sentindo. Eu vou me jogar no chão. Eu vou morder o coleguinha. Eu vou bater em você. Então, a gente acha, eu costumo fazer, gosto muito do gráfico do iceberg, né? Do iceberg para cima, a gente vê birra, a gente vê teimosia, a gente vê respostas mal criadas. Reações emocionais, né? E embaixo, que é onde está aquele negócio enorme, tem sono, fome, frustração, desejo, saudade, falta de tempo, raiva. Tem todos esses sentimentos físicos e emocionais que a gente não está vendo, mas que eles estão ali. Então, esse primeiro passo, que é o de você reunir, é você entender... ajudar a sua criança a entender o que ela está sentindo. É raiva, é medo. Isso é muito legal, eu achei isso fantástico. Até porque quando você vai num médico, qual é o primeiro passo do médico? É o diagnóstico. Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, o primeiro passo do neurociclo, entenda o neurociclo como o intuito dele é ajudar as crianças realmente a organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos para conseguir quebrar aquilo, né? Então, esse primeiro passo eu acho crucial. Se você não entende o que você está passando, não tem como você resolver nada. Então, dentro do neurociclo dos 5 passos, temos esse primeiro, que é o de reunir, e o segundo passo é? Refletir. É você dar um passo para trás, né? No caso das crianças. É você dizer assim, observe e tente encontrar o significado do que está por trás daquele pensamento. Veja, a criança não tem condição de fazer isso. Ou você espera que uma criança de 4 anos fale assim, nossa, eu tô frustrada. Sabe por quê? Porque minha mãe não quis me dar o brinquedo quando a gente saiu da loja e realmente eu perdi minha... Ela disse que ia passar na volta, não passou? Na volta a gente compra. Ela não tem condições de fazer isso, mas você tem condições de ajudar. E eu sempre digo, a melhor maneira de você ir ajudando o seu filho a perceber essas coisas é você perguntando. Porque se você disser assim, você tá com raiva, né? Você tá triste, né? Aí você já tá rotulando o sentimento que você nem sabe se é aquilo que a sua criança está sentindo. Então, assim, o que você está sentindo? Por que você acha que você está com raiva? O que aconteceu? Aí você vai dar um passo para trás para ela entender. Bom, eu tô com raiva, eu já reuni, agora eu vou refletir. Por que eu fiquei com raiva mesmo? Ah, mamãe, é porque ele não quis dividir a bola. Ah, olha aí. Entende? Só para fazer um parênteses, o interessante desse neurociclo é que ele se fecha, assim, ele dá a solução no final, né? Porque às vezes não adianta você fazer o passo a passo e é prático, né? Bom, então esse é o segundo passo. O terceiro passo? É o escrever. Quando a gente escreve, a gente organiza melhor o nosso pensamento, né? Mas aí vem eu já tô até esperando, né? Mas a minha criança não escreve, não tem problema. Você ensina ela a organizar seus pensamentos, mas para a prática ela pode desenhar. A criança é muito mais do lúdico, né? Ela não vai, às vezes ela não vai ter vocabulário. Gente, pelo amor de Deus, se sua criança escrever, também não vamos corrigir erro de português, nem nada, porque não é o momento, né? Mas ela pode desenhar. O que você está sentindo? Desenha aqui pra mim. Como que é essa raiva?
desenha aqui para a mãe. Às vezes o desenho é até melhor para uma criança menor, mas também funciona muito bem para uma adolescente, por exemplo. Tem adolescentes que desenham muito bem, e aí faz aqueles desenhos melancólicos com uma lágrima, e tá tudo bem, porque a ideia de você escrever, quando a autora, eu acredito, né, agora é a minha percepção, que quando você escreve ou desenha é para você colocar para fora. E esse mecanismo de colocar para fora, inclusive, é uma das ferramentas que eu ensino, para você jogar, para você tirar de dentro de você, né? A minha filha, quando tinha, acho que uns 4, 5 anos, minha filha é geniosa, né? Eu gosto de como vocês falam muitas vezes dos filhos de maneira tão linda. É fofo, né? As palavras que vocês encontram. Porque não é um problema, é um desafio. É uma construção também, né? Mas é porque a gente tem que dar César o que é de César, né? Ela era bichinha, ainda hoje em dia, a língua dela é bem afiada. Mas eu tô trabalhando, tá? Porque também, como eu disse, eu não sou perfeita, não. Mas ela, com raiva, ela batia, tanto nos outros quanto nela. Meu filho jogava as coisas no chão também. E tá tudo bem você colocar pra fora. Isso é o quê? Ele colocando pra fora a raiva. Mas a gente precisa ensinar que não é errado colocar pra fora. É errado colocar pra fora de uma maneira desrespeitosa. Que é o escrever, o desenhar. É uma maneira respeitosa de você colocar o seu sentimento, que você soube identificar lá no passo 1 e 2, pra fora, né? E só pra terminar o exemplo, como fazer, né, com as crianças, porque sempre eu recebo essa pergunta. Ué, mas tá bom, não vai bater, não vai jogar, como que eu faço? Por exemplo, a minha filha, ela estourava plástico bolha. Um belo dia eu recebi uma encomenda e eu vi que com raiva ela começou assim, estourar. E eu falei assim, é uma maneira respeitosa de você colocar sua raiva para fora. Né? Então escrever, que é o passo 3 do neurociclo, ou desenhar, no caso das crianças que não escrevem, né? É uma maneira de você colocar para fora. Veja que você está sempre construindo o seu sentimento para você chegar, construindo uma linha temporal para você chegar num lugar que ela vai dizer lá no último passo o que você faz com esse negócio que você está construindo aí, com esse castelo. E sobre esse passo 3, eu acho ele maravilhoso. Inclusive, eu, sem saber do neurociclo, eu sempre indiquei para as pessoas escreverem, porque eu fiz isso durante, 5 anos da minha vida e me ajudou muito. Eu até brinquei com a cidade aqui, que eu falei, cara, eu fazia isso e nem sabia, né, antes de ler o livro. Então, escrever realmente tem esse poder muito grande de você conseguir colocar para fora aquilo que muitas vezes está ali e você não sabe realmente o que é. E quando você escreve, você consegue dar nome aos bois, você consegue organizar os pensamentos. E muitas vezes aí eu percebo isso com o dia a dia. Com as pessoas que convivem aqui comigo, que passam pelo clube, que vêm me procurar. Às vezes o que uma pessoa precisa é só ter um espaço para ela poder colocar algo para fora. E naturalmente aquilo vai se desenrolando. O Jordan Peterson fala que você pode ser muito inteligente se você simplesmente calar a boca. Porque a pessoa, ela quer muitas vezes só colocar para fora. Ela só quer falar, ela não quer ouvir nada. Ela só quer colocar para fora e naturalmente quando ela coloca para fora, ela mesma começa a pegar isso e encaixar as peças do quebra-cabeça e resolver os seus dilemas ou pelo menos encontrar o diagnóstico que ela tanto procura que estava aqui dentro, ela não conseguia organizar isso. É aquela pessoa que fala sozinha e apresenta o problema e depois apresenta a solução, já sabe o que vai fazer. Isso funciona pra mim também. Eu costumo às vezes falar sozinha, né? Assim, mentalmente, né? Conversem com você, isso é maravilhoso. Não, libertador, não é? Eu me organizo muito escrevendo também, já é uma prática que eu tenho no meu ritual matinal todo dia, mas eu converso muito comigo mesma e falo porque a gente se organiza mesmo, tanto mentalmente quanto sentimentalmente. Inclusive, eu vou até citar uma frase da autora que ela fala assim, que é organizar os seus pensamentos, escrever, vai liberar o ferrão emocional do seu sofrimento. É bem isso. Pode ser, não precisa ser um sofrimento grande, pode ser uma raiva, um negócio que você não está entendendo. E como a gente se entende quando a gente fala ou escreve, no caso da criança desenha, se funciona pra gente, funciona para as crianças também. Com certeza. Porque eles são... Eu não gosto muito disso não, mas é verdade, eles são meio que esponja, sabe? Não vem do nada. Cada um já nasce com a sua personalidade, mas eles aprendem muito, muito rápido. E aí a gente tem o passo 1, 2, o 3 é o nosso de escrever ou desenhar, e o passo número 4 é? Verificar.
Por exemplo, no caso, quando você escreve, você analisa o que você escreveu e você faz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para melhorar, né? Quais são os gatilhos que me levaram a eu ter raiva, por exemplo? Qual é a origem desse meu sentimento? Que é esse exemplo que eu dei do coleguinha. Por que você tá com raiva? Porque meu coleguinha tomou a bola. Mas por quê? Por exemplo, gatilho. Gatilho é fundamental para pai e mãe, porque assim, sempre tem uma coisa que a sua criança vai fazer que vai te deixar assim nervosa na velocidade da luz. No meu caso, é grito. Eu falo muito baixo. Meu ouvido, sei lá, é muito bom. E quando a pessoa grita, meu filho bate uma palma assim estridente, eu já olho assim, ó, sabe? Então, por que é importante a gente reconhecer os nossos gatilhos como pai, como mãe? E vale pra quem não é pai, quem não é mãe também. Porque você sabe quando você vai estar perto de explodir. E daí você fala, eu sei, por exemplo, que o grito é um gatilho pra mim. E é qualquer grito, qualquer barulho estridente, tal, não sei o quê. Então, o que eu faço? Com as minhas crianças, eu já aviso. Pô, cara, não precisa gritar, né? Olha só. Eles já sabem que grito. Eu falo, não grito. Principalmente depois das 7, 8 horas da noite, como diz a minha filha, a bateria social acaba. Para uma pessoa que acorda às 5, a minha bateria social acaba às 7 horas da noite, gente. Então, assim, você não grita perto de mim esse horário, não. Vamos desacelerar, vamos deixar o negócio mais calmo aqui. Então, eu sei que quando eu escuto um gatilho, eu estou muito propensa a explodir com qualquer pessoa. Então, eu já me preparo para tentar não explodir. Eu falo, pô, não grita não, que você me tira do sério rapidinho. Muito melhor do que eu chegar para você e falar assim, blá, blá. Gritar, né? Isso é desrespeitoso, deselegante, grosseiro mesmo com a pessoa, né? Então, assim, pro pai e pra mãe, esses gatilhos é muito importante pra gente perceber. Como que você percebe com o gatilho da sua criança? Porque é mais fácil, é interessante você fazer com que ela perceba, mas é aquela história, né? Uma criança de 3 anos, nossa, meu gatilho ela não vai ter essa consciência. Mas você pode ajudar ela a se perceber. Será, filho, que quando o coleguinha não empresta o brinquedo, você não fica... isso não te dá mais raiva? Você quer ir lá e quer bater nele? Será que você não fica mais nervoso nesse horário? Não, mãe, tá tudo bem. Eu fico nervoso, porque às vezes a gente começa e a criança termina, entendeu? Não, eu fico nervoso mesmo quando ele puxa meu cabelo. Aí eu não gosto. Aí você já vai... Vem a resposta, né? Vem a resposta, entendeu? Porque a criança, ela fala. É igual você perguntar... Eu não pergunto mais. Como é que foi na escola? Legal. Acabou a conversa. Acabou. Mas se você girar assim, qual foi a piada mais engraçada que você escutou hoje? Quem que chorou na sala? Não, mãe, ninguém chorou, não. Mas Maria fez... Aí começa, entendeu? Que é um falatório também. Então é só saber perguntar, é só você saber observar a sua criança. O que é uma grande dificuldade hoje em dia, que não está no livro, mas eu vou falar assim mesmo, porque você deixou... Porque é uma grande dificuldade nossa. Hoje o tempo está tão rápido, a velocidade está tão rápida de tudo, e a gente esquece de observar o nosso filho. Primeiro se observar, né? Você não sabe. Se você não sabe o seu gatilho, quiçá você saber perceber o gatilho do seu filho. Mas vamos supor que a gente já está falando aqui com pessoas que já leem bastante, que já fizeram os meus cursos, que já compraram esses livros, tudo certo. Então, assim, já passaram dessa fase e agora estão na fase de observar o gatilho da sua criança. Então, a gente não observa muito. A gente não para... mas eu trabalho o dia inteiro e eu estudo, tudo bem. Não precisa ser 8 horas de observação, né? Mas basta um momento à mesa, que seu filho faz um comentário. Eu sou Uber, né? Eu levo muitos meninos para cima e para baixo. Então, nesse caminho, nesse trajeto, no trânsito, você perguntar, você se interessar pela sua criança, mesmo enquanto você está dirigindo. Não importa. Você não precisa, não, agora vamos conversar. Não precisa ser assim. Se for, ótimo. Se você tiver essa oportunidade, sim. Mas se não, use os momentos do dia a dia para você observar essas crianças, que você vai achar o gatilho dela, com certeza. Você falou um negócio muito legal da pressa, né? Até postei hoje no meu Instagram sobre pressa. Assim, eu não sou pai, mas eu vejo isso no nosso dia a dia também, de quem não é pai ou quem não é mãe. De que muitas vezes estamos fisicamente presentes, mas mentalmente em outro lugar. Então, o fato de você estar ali convivendo com seus filhos fisicamente não significa que você vai estar mentalmente ali com eles e prestando atenção em determinada situação. Então,
ter essa atenção de tipo, cara, estou com eles, estou buscando eles na escola, estou almoçando, jantando com eles, estar também mentalmente prestando atenção nisso, né? Não simplesmente estar ali fisicamente pensando em A, B, Z, mas estar ali com eles, observando. A gente tem essa tendência hoje com esse mundo de informação, com ultra produtividade, com um monte de coisa. Cara, a gente está fisicamente num lugar, mas está pensando em outra coisa, está com o celular na mão e andando. Então, quando está com os filhos, que a gente consiga realmente ter esse momento físico e mental próximo e conseguir reconhecer, né? Para encontrar esse nosso passo de número 4. Que são que é verificar, né? Que é você encontrar esses Exatamente. gatilhos e o que eu posso fazer para melhorar. Isso também é uma parte que você precisa ajudar o seu filho. Porque ele não vai virar, mais uma vez, né? Ele não vai falar assim, eu tenho que me acalmar. Eu não posso morder. Não vai. Você pode sugerir. Aí também, se você falar o que ele tem para fazer, você concorda que você está privando dele uma oportunidade de aprender? Porque se você falar assim, olha, não morda, porque morder você vai machucar, você vai... aí ele não precisa pensar nas coisas, né? E eu acho que quando a própria pessoa pensa, o resultado é muito maior. Mais efetivo e duradouro. Muito mais, porque Né? a própria pessoa chegou na conclusão de que aquilo é errado. Aí como é que você faz a outra pessoa chegar na conclusão? Sem ser falando? Perguntando. Você não acha... né? Você não acha que se você... O que você acha que vai acontecer se alguém te morder? Não, vai machucar. E quando você morde o coleguinha, você acha que acontece o quê? Que machuca. Machuca. Ligou os pontos, conclusão lógica. Nossa, quando ela for pensar em morder alguém... Vai machucar o coleguinha. E às vezes o que é óbvio pra gente, não é óbvio pra criança. Porque eu tenho 43 anos de vida já. Ela tem 5, 7, 12. Então, às vezes... por exemplo, outro caso... Meu filho uma vez aprendeu a fazer um circuito na escola, na aula de física, um circuito com borracha, clips, aquele papel laminado. Pois bem, ele foi botar na prática, eu toda orgulhosa, né? Nossa, meu filho foi fazer um circuito e tal. Aí ele fez esse negócio, colocou na tomada, explodiu, caiu. Estou imaginando assim. Caiu, despencou a energia do bloco inteiro da escola dele. Cena de filme, né? Não, eu tenho boas histórias pra contar. Pra você ver que a gente fica do lado de cá e parece tudo né, perfeito. Não é. Mas, ou seja, por que eu tô dizendo isso? Porque ele fez uma coisa assim, mãe, eu não sabia que ia. Eu só queria ver se funcionava o que o meu professor ensinou. Então, assim, ele não tinha o alcance do negócio e ele só fez. Então, assim, você ajudar o seu filho. Se eu falasse assim, poxa, filho, mas você não sabe que botar um negócio na... Não, mãe, se eu soubesse, eu não teria feito. Né? Então, assim, você ajudar, fazer perguntas para ajudar o seu filho a sair desse gatilho e entender por ele só, onde que ele pode melhorar. E as perguntas são mágicas. É a melhor ferramenta. O nosso último ponto, você passa, depois a gente faz todo o fechamento para resumir, né? Dar um resumão. O último passo, o quinto, é a atitude. É você fazer, é você ressignificar aquilo. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso estourar plástico bolha? Eu posso tentar contar até 5 antes de... Tem uma ferramenta que eu ensino que é a pausa positiva, no lugar do cantinho do pensamento, que não façam. Aí depois vocês me chamam e eu explico. Mas é a pausa positiva, é assim... Dudu, tô com raiva, tô aqui, tô nervosa, eu vou ali tomar uma água, quando eu me acalmar a gente volta, porque senão agora eu vou ser grosseiro com você. E isso funciona muito, muito. Ou seja, sou eu se ressignificando, tendo uma atitude, que é o passo 5, prática, de como que eu vou fazer com esse castelo todo que eu construí, né? Que eu identifiquei. Vamos lá, passado pelos 5 passos. O primeiro passo eu reuni, eu entendi o que eu estou sentindo. O segundo eu refleti, o que está por trás do meu pensamento. O terceiro eu coloquei para fora, escrevendo, desenhando, que é o escrever. Depois eu verifiquei, fiz aquela análise dos gatilhos. E agora eu pego tudo isso e ressignifico.
de uma maneira bem prática. Por isso que esse neurociclo, ele funciona muito. Ela fala durante o livro as pesquisas que ela fez e tal. E ele realmente funciona, porque você vai numa linha gradual até você poder ressignificar uma crença, um sentimento, o que você está construindo ali. É legal porque ela coloca o neurociclo em diversas situações. Então, por exemplo, ela traz o neurociclo da perspectiva de resolver um trauma que a criança tem, de resolver um rótulo que colocaram sobre ela. Então, o neurociclo, esses 5 passos, ele faz com que você consiga resolver diversas questões ao longo, né, dessa vida emocional da criança. Então, achei bem bacana. E aí vale a pena você ler, porque no próprio livro ela coloca lá um passo a passo, né? Então, crianças de 3 a 5 anos. Eu achei isso maravilhoso. Crianças de tantos anos a tantos anos. Como fazer? Ela dá formas práticas de conseguir fazer isso. É porque é diferente da criança do primeiro setênio. O primeiro setênio são 7 primeiros anos de vida, né? E na verdade a gente tem vários setênios, né? Durante toda a vida. É diferente você falar para uma criança de 4, 5, 6 anos, você falar para um adolescente como os meus filhos, né? Outro dia eles foram fazer um curso e aí era a primeira aula, era experimental, era uma nova catequese que eu estava tentando mudar eles. Pela logística, eles fazem nessa daqui. Eu falei, não, gente, vamos tentar fazer aqui porque vai ficar melhor, tal, não sei o quê. Tá, quando eles chegaram em casa, Arthur pegou o livro, jogou assim na mesa. Não dá. Aí eu, 14 anos, eu falei, que foi, meu filho? Mãe, abre esse livro aí. Aí eu falei, não, Arthur, o que foi? Ele, mãe, as tarefas são de pintar, de colorir. Aí eu falei assim, não é que é errado pintar e colorir, mas para uma criança de 14 anos pintar e colorir não vai. Então você tem que, o legal dela, dessas fases, né, dela falar, é porque, como eu falei, uma criança que escreve vai conseguir escrever, uma criança que não escreve vai conseguir desenhar, não vai conseguir, né? Então, é bem prático porque abarca todas as idades das crianças e dá para todo mundo. Outro ponto legal que eu achei desse livro, ele tem o cerebrinho, né? O cerebrinho é o super-herói lá do livro, que o cerebrinho explica muita coisa pra gente, ela usa ele muito como analogia. Ela usa uma analogia muito legal que é a da árvore, né? As árvores bonitas e as árvores podres. Então, a autora ela traz para personificar melhor pra gente, né, pra gente conseguir entender melhor como que a nossa mente fica com pensamentos ruins, errados e com emoções desreguladas e como que o nosso pensamento, como que a nossa mente fica com bons pensamentos, sabe, com crenças serem resolvidas. E a analogia de uma árvore ruim, uma árvore podre e uma árvore bonita. Então, achei legal também, quer saber o que você acha dessa analogia, porque eu acho que fica muito fácil pra gente conseguir passar para as crianças, né? Sim, eu acho perfeita a analogia e funciona mesmo, porque, veja, a gente né, o que a gente escuta, o que a gente vê, então, voltando um pouquinho no que a gente já falou, dos exemplos que estão por aí hoje. Se você consome determinado tipo de conteúdo, vamos supor aqui, violência, né? Tem um jogo de criança que eu não sei, eu sou péssima desse negócio de jogo, que mata, ganha ponto matando. Você vai achar que é normal, é banal. Não é necessariamente, tá? Nada no comportamento humano, cognitivo, é assim, aconteceu isso e vai acontecer aquilo. Aconteceu. Não. Mas é muito provável que você se torne uma pessoa. Você não vai matar alguém, mas talvez você se torne uma pessoa mais agressiva na fala, nos gestos, rude, grosseira. Isso também é reflexo dos joguinhos, né? Então, a árvore boa é o que você planta. Se você planta, consome bons livros, anda em ambientes respeitosos, honrados, virtuosos, escolas, ou consome determinado tipo de conteúdo na internet. Eu digo sempre a internet porque é o que está em voga e o que as crianças usam muito. Mas influencia hoje também, né? A gente acaba apelando para o celular, iPad em algum momento para ter algum minuto de descanso e tá tudo bem, tá? É 1 minuto, não são 2 horas. Eu queria perguntar para você sobre isso, porque saiu recentemente uma notícia de que o Messi e o Cristiano Ronaldo não deixam os seus filhos mexer no celular. Eu queria saber o que você acha sobre isso, porque eu não tenho uma conclusão clara sobre o que eu penso, mas eu sou mais tendencioso a achar realmente para esse lado de que, cara, eu acho que eu tivesse que ter 2 opções, assim, libera geral e não libera, eu acho que eu iria para essa opção de não liberar. Quer saber o que você acha sobre isso? Você sabe a idade das crianças dele ou eles têm tantos filhos que... Eu sei que um tem bastante filho, né? Então, os dois são bem família, assim, pelo que eu conheço, né? O Messi principalmente, mas eu sei que o filho do Cristiano Ronaldo, mais velho, deve ter ali seus 12 anos, 12, 13 anos, ou menos, enfim, eu não sei. Ele joga bola já, joga nos times ali, e os do Messi eles são bem novinhos, assim, são bem mais novinhos do Messi.
pelo que eu me lembro, deve estar ali na casa dos 7 anos, 8 anos. Olha, até 2 anos, a Organização Mundial de Saúde recomenda um total de 0 horas de tela. Né? Mas... Telas... O que é tela, né? Vamos trazer só aqui pro imaginário do pessoal, porque não é só o celular, né? Mas o meu filho tá ali vendo TV o dia inteiro, mas não é o celular, né? Tela é TV, celular, iPad, o que mais que tem? Telas. Qualquer coisa que produz uma luz branca que você consegue. Qual é o problema do tanto tempo de exposição da tela? É que assim, os resultados são muito, muito rápidos, as coisas são muito rápidas e você se envolve, ela produz 10 vezes mais, a gente produz 10 vezes mais a dopamina, né? Que é o hormônio da empolgação, tal. Prazer. Do prazer, exatamente. Obrigada, me faltou a palavra. E daí, quando você sai da tela, você tem literalmente uma abstinência química no seu corpo. O cotidiano se torna algo... chato. Aí, o que acontece? Não sabe esperar? A criança fica impaciente, ansiosa, quer apertar um botão e ter o resultado logo, não sabe estudar, porque estudar é um processo, né? Você não vai tirar 10 hoje se você começou a estudar ontem. Entende? Então, isso porque a gente acha que é só uma pequena coisa. Mas assim, até a pessoa da nossa idade, assim, cara, a pessoa quer ler um livro, quer ler 2 livros, quer ler durante 6 meses, se tornar um mestre da literatura. A pessoa que entra na academia ontem e ter o físico do Schwarzenegger. E assim, aí já trazendo pra questão da tela, né, das crianças. Cara, eu não sei o que eu acho sobre isso, tá? Eu vou te apresentar meu ponto de vista, mas fala. Mas o ponto é, do que a gente tem de informação hoje dessa vivência prática, assim, o quão prejudicial são algumas ferramentas de rede social, como, por exemplo, a questão do like, né? Essa questão da aprovação. De tipo, sei lá, a nossa cultura hoje está tão de cabeça para baixo que muitas vezes o que é aprovado hoje é o que não deveria ser aprovado e a rede social aplaude isso e ela vai criticar muitas vezes algo que é o virtuoso, né? Então, o ponto que eu quero trazer é o quão prejudicial a gente já sabe hoje, tem de informação, de que a rede social pode trazer para uma criança, sabe? Seja a ferramenta de like, seja o que é compartilhado e aplaudido em rede social, porque pode gerar realmente uma dependência bizarra na criança de uma aprovação pública que essa criança não precisaria, que às vezes o pai e a mãe deveriam, né, realmente aprovar e aquilo ali já ser o suficiente para a criança. Mas veja, eu concordo com você, é muito prejudicial, mas o like, a aprovação da rede social não é tão diferente da aprovação do pai e da mãe. Porque deixa, no caso é a validação, né? É a validação do outro, seja a rede social, seja o pai e a mãe. É óbvio que é melhor que seja o pai e a mãe, né? Mas quando a gente capacita uma criança emocionalmente, o valor dela tá nela, ela sabe o seu valor. Isso é uma construção, tá, gente? Não consigo fazer isso com meu filho de 3 anos. Consegue, calma, você não vai fazer isso hoje. Mas quer ver uma coisa simples que é uma validação que a gente nem imagina? Quando uma criança faz uma coisa boa, você fala, que legal! Aí você bate palma. Aí ela faz de novo, você, que legal! Aí você bate palma. Da terceira vez você fala, que legal. Aí ela vai fazer o quê? Uai. Ela vai esperar a palma. O que é a palma? É um like. É uma validação. Não estou dizendo que não é para você aplaudir seu filho. Veja, não são os extremos do que eu estou querendo... Não, mas o que eu quis trazer aqui, acho que eu não deixei muito claro, que é... A criança, ela precisa da validação dentro de casa. Ela precisa que eu veja. Entendi. Ela precisa do amor da mãe e da validação do pai. Do reconhecimento. Porque se ela não tem isso, ela vai buscar no mundo as migalhas que o mundo vai oferecer para ela. Eu acho que um dos grandes problemas de identidade hoje, de crise de identidade, é isso. Não teve validação em casa e agora vai ter que ser validado em todos os lugares que entrar. Vai ter que ser, sabe? Vai ter que começar a buscar migalha durante o mundo. Você não acha que reconhecimento é melhor do que validação? Porque validação depende do outro. O reconhecimento é mais... Você fez e eu tô só simplesmente reconhecendo o que você fez. Né? Não sei. Mas, eu acho que o ponto assim, pra gente, né, até voltar para o assunto da tela, eu quero voltar. É porque uma criança, até esse livro aqui, livraço do John Eldridge, Coração Selvagem, ele fala sobre a importância que um menino, a importância da validação de um pai na vida de um garoto. Então, a criança, ela precisa de ter a validação do pai, sabe? O menino, ele fala no livro, o menino precisa que o pai fala que ele tem aquilo que é preciso
Para ele não ter que buscar validação. O encorajamento. Exatamente, para que ele possa fazer, que ele possa errar, que ele possa continuar, sabendo que existe uma identidade poderosa nele, de que existe valor em quem ele é e não somente naquilo que ele faz. Isso. E aí vamos voltar só para a questão da tela, porque eu não quero perder esse assunto, que é... Beleza, você falou que a OMS fala até 2 anos que não tem que ter nenhum tipo de contato exposição com tela. E o restante? Como faz, né? E a partir daí, beleza. A criança agora fez 2 anos e 1 dia. E agora, como é que a gente trata? Eu costumo dizer que eu não sou nem do time do Cristiano Ronaldo e do Messi e nem da permissividade total, vai deixar que a criança é livre e tal. Eu sempre procuro um caminho do meio. Por quê? Porque deixar sem nada é até perigoso hoje em dia, porque você precisa aprender a digitar. Como é que você vai... A não ser que você dê uma máquina de escrever, que ninguém mais usa, mas seu filho precisa aprender. Por exemplo, eu dei um computador para os meninos agora e justamente para aprender a digitar, porque uma hora eles vão saber. Então a tecnologia, ela se faz necessária, ela não tem como a gente fugir disso. Ao mesmo tempo, se você disser que pode tudo, a hora tudo, não, vai criar essa dependência química, inclusive. Então a minha sugestão que eu sempre oriento é o uso da tela saudável. Por exemplo, com monitoramento e ajustes, né? Por exemplo, você pode meus filhos usam tela, mas eles têm hoje, por causa da idade deles, 2 horas de tela por dia. Eles usam 2 horas? Não, porque a mãe dele faz coisas. Por exemplo, o horário de usar a tela lá em casa é de 5 às 7. Mas nem sempre chegou 5 horas, eles conseguem. E primeiro faz a tarefa, toma banho, arruma o quarto, as tem uma responsabilidades antes. Depois a tela. Eles, aí passa uma mosca e olha. Então nunca dá 5 horas e eles estão disponíveis para usar a tela. Aí 7 horas... encerra. Então eles começam a usar 6, 7 eu já sirvo o jantar, depois do jantar não tem mais nada de tela, porque eles dormem às 8, exatamente. Tem toda uma rotina. Rotina para criança é igual a segurança, mesmo adulto. Então assim, você... Pra gente adulto também, né? Com certeza. Então você usar a tela de maneira saudável, consciente, é um uso regrado e consciente. Não, eu dou tela pro meu filho, mas ele não tem TikTok, ele não pode acessar tudo o tempo todo. Pensa agora. Não, tem TikTok. Como tirar de perto, como ensinar a criança, como deixar longe da criança o lixo cultural, essas más influências. Isso que a gente sabe que, principalmente hoje, criança está sendo alvo, né? Pegaram as crianças, miraram um alvo nelas e estão... Porque destrói a família e destrói tudo, né? Então, começa pelas crianças. Como conseguir criar, qual seria a nossa criptonita como pais contra esse lixo cultural, contra tudo isso que eu querendo fazer com as nossas crianças? Como que a gente conseguiria criar estratégias para isso? Como que você faz? Eu venho fazendo isso há 10 anos, que é uma educação respeitosa. Não tem pílula mágica. Não tem como você pedir para o seu filho desinstalar o TikTok se você não trabalhou a confiança, se você não trabalhou a responsabilidade, a autorresponsabilidade dele. Porque se você não trabalhou tudo isso, ele vai lá e baixa de novo. Ainda baixa escondido. E depois ainda mente, dizendo que não baixou, entendeu? Então, no início, os meus filhos tinham TikTok, mas depois que eu fui ver o lixo que é esse negócio de tudo, né? Porque a criança, se você quiser usar a ferramenta para consumir coisas boas, tem também coisas boas. Mas confiar na maturidade de uma criança para que ela veja só isso, e ainda assim a ferramenta ainda entrega algumas coisas que não são tão legais. Então, quando eu descobri que era esse mundo de coisas, eu falei assim, desinstala. Mas eu não mandei eles desinstalar. Eu falei assim, você acha certo? Essa menina tá fazendo isso aqui? Esse rapaz... Você acha certo botar... tem umas brincadeiras desrespeitosas com outras pessoas, né? Você acha certo isso? Não, mamãe, não. Então, assim, não dê o ibope para essas pessoas, porque não é o que você faz. Você não é como a gente age. A gente tem outros valores aqui em casa e isso não condiz com o que a gente faz. E aí, é confiar. Mas aí se eles baixarem escondido? Bom, eu, Cidália, monitoro as redes sociais das minhas crianças, o WhatsApp, inclusive. E eu não monitoro escondido, tá? Eu falo assim, Arthur, me dá seu celular aí, porque eu queria dar uma olhada, por questão de segurança. Eu já expliquei para eles também que é uma questão de segurança. Então, de vez em quando, você dá uma pincelada no celular do seu filho, dá uma renovada no controle parental, para você ver, pô, o que é isso aqui? E é muito diferente de privacidade, tá, gente? Porque uma vez, eu falei assim, Arthur, me dá seu celular aí que eu queria só dar uma olhada no seu direct e tal. Ele, você vai ver o quê? Eu falei assim, não, vou ver só o direct. Aí ele, mãe, aí eu já gelei, né? Já gelei.
tem uma coisa que eu queria te contar. Aí eu, meu Deus, pronto, acabou pra mim aqui. Aí ele, tem uma menina? Aí eu falei assim, Arthur, deixa eu te falar, não quero saber da sua intimidade. Eu quero só fazer 2 perguntas. Você tá tratando essa menina com respeito? Ele, tô, mãe, tô. Falei, segundo, você tá fazendo com ela o que você gostaria que um homem fizesse com sua irmã ou comigo? Legal. Aí ele, toma. Eu falei, então não se preocupe, eu não quero invadir sua privacidade, eu vou olhar todos os directs mesmo dessa menina. Como é o nome da menina, para eu não olhar? Fulana. Então, assim, é isso. Então, a pílula mágica, digamos assim, a criptonita, filho, você tem que deixar ele entender que ele precisa ter certeza que ele vai cuidar, que ele vai confiar em você, que ele não vai sofrer nenhuma consequência. Que é isso, esse é o grande problema do castigo, porque, assim, quando você fez você já fez alguma coisa de errado quando você era pequeno? Talvez outra, assim, sabe, num dia difícil. Aí você fez o quê? Você pensou o quê? Vou contar pro meu pai ou pra minha mãe, não foi? Óbvio, com certeza. Eu tenho que falar pra ele, eu tenho que explicar. Antes eu vou resolver a situação, óbvio. Porque minha maturidade aqui, ela é uma maturidade. Fora do comum, né? Não é, a gente não pensa assim, a gente pensa o quê? Vou esconder. Por que você já pensou, por que você escondia do seu pai? Por que você mentia pra ele? Por que você mentia quando você fazia uma coisa errada? Por óbvio, pelas consequências, né? Medo do castigo, não é? Medo de apanhar, medo de ficar sem o celular, medo de não ir pra festinha do início, tudo isso é castigo. Então, a criança, quando ela quando você coloca ela de castigo, você só ensina ela a mentir, porque ela sabe que você não tá ali por ela, diferente do que eu falei, da criança saber que vai contar com você. Por exemplo, quando meu filho explodiu lá a escola, do exemplo lá, ele virou pra mim e contou. Ele me contou. Quando ele chegou em casa, a escola me ligou, tal, não sei o que, nananã, mas quando ele chegou em casa, ele falou, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, sim, pois não, fingi que não sabia, né, que estava lá. Não, pois não, o que foi? Aí ele me contou. Mas por que ele me contou? Porque ele tinha certeza que ele não ia ficar de castigo, que ele não ia apanhar, que ele não ia perder nada, como não aconteceu. Entende? Então, quando você tem essa relação de confiança com seu filho, você consegue ter uma educação respeitosa, fazer com que ele conte com você, e você consegue ter essa criptonita para, não é blindar ele do mundo, mas é você literalmente educar, saber construir um ser humano com capacidade de discernimento. Não vou vestir essa roupa, não vou agir desse jeito, não vou votar em tal político, não vou consumir tal coisa, entende? Porque se você estiver sempre pensando pelo seu filho, dizendo como ele tem que fazer, o sentimento que ele está sentindo, como a gente falou no início, ou castigando e punindo, você vai só reprimir isso. É por isso que a gente tem tanto adulto com tanto problema assim hoje em dia, problemas emocionais. Por exemplo, eu escuto muito isso. Nossa, mas eu apanhei muito, mas não foi pouco, não foi muito. Tô aqui, ó. Eu consegui. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro. Primeiro que a gente faz uma grande... É errado, né? Você ter coisas é diferente de você ser. Mas tudo bem, vamos fingir que a pessoa já passou dessa fase. Então, assim, quando eu digo, nossa, eu sou super bem sucedida, eu falei assim, pô, que bom que você é muito bem sucedido. Mas, geralmente, as pessoas não sabem falar em público. Não olham no olho do filho e falam, eu te amo. Não sabe demonstrar afeto de uma maneira respeitosa, ou às vezes nem sabe demonstrar afeto, guarda, porque acha que é fraqueza. Tudo isso é consequência de uma educação baseada no medo. Se você fizer, você vai ser castigado. Então, tirar tudo isso da educação da criança não é simples, não é fácil, mas é totalmente possível, entendeu? E aí você começa a construir uma relação respeitosa, onde seu filho vai confiar em você. Achei muito legal isso, tudo que você tem falado, e eu lembrei de uma passagem da Bíblia, eu estava buscando ela aqui, tá lá, enfim, na saída do Êxodo, na saída do Egito, o povo no deserto e o povo rumando, né, rumo para entrar na Terra Prometida, e Deus fala para eles o seguinte, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. O que eu acho legal é isso, sabe, sobre a questão da gente ensinar para as crianças e realmente fazer com que elas entendam e não simplesmente respondam a algo que a gente está impondo a elas, porque vai estar sempre guardado no coração delas. Quando você
consegue fazer com que uma criança entenda o que é o certo e o que é errado, ela pode sim um dia até fazer o que é errado, mas ela vai fazer o errado sabendo que é errado. E sabendo que ela precisa arcar com as consequências daquilo, né? Exatamente. O que nem sempre... E às vezes tá tudo bem, você quer fazer uma coisa errada? Tudo bem, você vai arcar com isso e tudo bem, vou arcar e vou fazer. Ok. Quando ela for adulta, ela tem esse direito. É claro que uma criança, ela geralmente vai dar um passo para trás, né? Mas um adulto tem esse direito. Porque às vezes a gente acha que é o grande problema hoje que eu acho, né? Até você comentou da educação de hoje em dia, que são os pais muito permissivos. Pode tudo, faz tudo, né? Com medo de dar algum limite, de traumatizar a criança. E aí você priva a criança de lidar com as consequências dos próprios atos, né? Acaba criando-se uma bolha. Você não vê hoje uma virada de, tipo, muitos pais com medo dos filhos? Passou a autoridade do pai para o filho. Eu não estou dizendo que não tem que ter autoridade, né? Eu sempre digo para as minhas crianças, eu não sou seu amigo. Eu sou da teoria que pai e mãe não tem que ser amigo. Não significa que você tem que ser rude, grosseiro, nem nada, mas não é amigo. Precisa ter uma autoridade, né? Mas meio que inverteu, né? Antigamente era o pai aqui e a criança aqui, e agora tá aqui, né? É por isso, porque eu, Cidália, não li isso em lugar nenhum, é só pela ciência da minha própria experiência. Observo que é pela ausência. Muitos pais precisam ou querem trabalhar e não tem nada errado em trabalhar, mas você pode trabalhar 8 horas e ainda assim ter tempo de qualidade com seu filho na hora da mesa, dar um beijinho de boa noite e tal. E aí, como eles são muito ausentes, eles tentam compensar de alguma maneira, né? Então, assim, é não dizendo não, é não colocando limite, e acaba que a criança cresce achando que o mundo deve alguma coisa para ela. Que ela vai ter essa mesma situação em todo lugar que ela passar, né? E não é. Eu acho isso muito perigoso, sabe? O pai tem que dar limite. Sabe, o pai tem que falar, você pode vir até aqui. Eu vejo muito assim, você não tem filho? Não tenho, mas eu tive criação e eu vi que muitas coisas que meus pais fizeram comigo foram muito importantes para mim nesse sentido, de dar limite, de mostrar até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E eu estudo e eu reparo, eu vejo coisas, e eu vejo que, cara, quando você deixa a criança ser muito livre, quando o pai passa a ter medo do filho, e o filho não responde à autoridade do pai, cara, é doce todo dia, faz o que quiser, desrespeito. Bate. As consequências não vão ser as melhores, não adianta. A criança gosta de limite. Criança não gosta de limites impostos goela abaixo. Porque veja, o problema não é o limite, é como ele é estabelecido. Aí é uma outra caixinha, né? Mas você vê, você ama menos os seus pais porque eles colocaram horário para você ver TV? Óbvio que não. Não tem. A criança gosta de limite, ela precisa. O que é uma rotina? É você estabelecer os limites. Ou agora você vai tomar banho, agora você vai... Isso traz segurança para a criança. Você não vai ficar deitado o dia inteiro, você vai estudar, você vai fazer alguma coisa, porque isso aqui vai ser ruim para você. E mesmo que ela não entenda, que saco, não vê, que a criança não tem muita noção de futuro, né? Não vai ver 10, 5 anos, não vai. Mas ela faz, porque ela gosta, ela se sente segura com aquilo ali, ela sabe que você tá fazendo aquilo para gerir melhor o pensamento dela, né? A ordem, a cabeça, a rotina, a estrutura. Criança gosta de limite, sim. Criança precisa, inclusive, de limite. Ela só não precisa que ele seja imposto. Você vai fazer porque eu estou mandando. No francês tem uma palavra que se chama cadre, né? Que é um quadrozinho. E a criança tem a capacidade de escolha, porque você fala assim, também não é legal não dar escolha para a criança, né? Não deixar ela escolher alguma coisa, mas ela pode escolher, mas dentro desse limite que você estabeleceu. Por exemplo, você quer que seu filho coma fruta no café da manhã. Aí você vai perguntar assim, oi, tudo bem? Dormiu bem e tal? Você quer comer o quê? Aí ele, Coca-Cola com batata frita. Você está disposto a dar? Se você estiver disposto a dar, tá tranquilo. Você dá Coca-Cola com batata frita, o filho é seu, tá tudo certo. Mas se você não estiver disposto a dar, não pergunte o que ele quer comer. Dê um limite. Você quer que ele coma fruta. Arthur, você quer comer banana ou maçã?
Ah, mãe, não, eu quero abacate. Tá, tudo bem, então vamos comer abacate. Entendeu? E diferente também, que eu já atendi algumas mães, eu já vi até na escola, né? Não, mas meu filho não escolheu estudar nessa escola. Não. Aí o cato já é sua decisão. Uma criança de 10, 12... Pra saber escolher. Uma escola. Então, veja, a gente tem que dar limites respeitosos, estabelecer os limites, porque eles precisam de um norte. Você precisa comer fruta, pode ser qualquer fruta, mas você come a fruta. Legal, isso que você falou. O limite não é engessar a criança, mas é saber até onde ela pode ir. Exato. É dentro disso daqui, você é livre e você está seguro. E, cara, esse é um ponto importante, porque o limite dá segurança. Exato. Você não pode chegar pro seu filho, um pai e mãe que não dá limite, eu vou para um lado extremo, porque para poder ficar mais claro. Criança de 14 anos, toma aqui a chave do meu carro, sai quando você quiser. Se não tiver o limite, cara, quando ele tá fora desse limite, que é o limite, sabe, do ideal, a criança está em risco. A criança que não tem o limite na alimentação, que só come industrializado, processado, porcaria, vai ter um perigo, vai ter um risco para a vida dela do dia a dia. E ela nem da sabe. Saúde dela, nem sabe. Nem sabe, porque ela não tem essa visão pra ela, e nem vai aparecer no corpo dela, né? Porque quando a gente é jovem, não tem nada. A não ser que você faça muito esforço pra comer muita porcaria, né? Então é isso, traz segurança mesmo, segurança. Por isso que você tem um limite, como eu disse no início, o limite é bom, ele é necessário, ele não precisa ser imposto. Eu costumo dizer que ele precisa ser estabelecido. E quando você estabelece o limite, geralmente você estabelece com a participação da outra criança, que são os famosos combinados, né? Porque se você virar para sua criança e falar assim, vamos combinar que você vai comer 2 frutas todo dia, tá combinado? Tá? Então tá bom. Vamos combinar que você vai usar eletrônico de 5 às 7? Então tá bom, tá combinado. Isso não é um combinado. Você nem perguntou a opinião da outra pessoa? Como é que você tá? Você fez na sua rotina o horário bom de eletrônico e você falou pra ela, aí você usou a palavra combinado no final e você acha que tá fazendo um combinado. Então não é assim que se estabelece limite, né? Não é impondo. E é isso, vamos aterrissando já a nossa gravação. Poderemos falar sobre inúmeras coisas ainda sobre esse livro. Para você que não leu o livro ainda, cara, vale muito a pena, fica a nossa indicação. E Cidália, eu queria 2 coisinhas de você. A primeira coisinha é que dentro do que a gente conversou aqui hoje, o que você acha que deveria ser repetido, que você acha realmente que quem está ouvindo a gente deveria ouvir mais uma vez, porque é realmente muito importante. E depois disso que você deixasse um recadinho para quem está ouvindo a gente aí, um recado final para que as pessoas possam guardar no coração delas e a gente poder ir chegando para o nosso finalzinho de gravação. Sobre o que eu gostaria que fosse revisto, né? Pode ser 2 pontos, rapidinho? Você que manda, a casa é sua. A questão da tela, porque eu vejo que é um problema, assim, muito frequente no Instagram, nos meus atendimentos. Então, assim, reveja de novo essa parte da tela para você ver como é importante. E o neurociclo em si, de você, que é trazendo um pouco do livro, né? De você ajudar a sua criança a perceber esse sentimento, o que está por trás do sentimento, a você fazer esse ressignificado, a você ensinar ela a colocar para fora de uma maneira respeitosa, porque quando você coloca para fora de uma maneira respeitosa, tá tudo bem. Então, reveja essa parte do neurociclo. E o recadinho... um que eu gosto muito, que também tem tudo a ver com o que a gente começou a falar sobre modelar o comportamento, né? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Se você tem alguma coisa no outro que te incomoda, é porque aquilo, uma relação é um espelho, né? Se eu tô vendo alguma coisa que você faz, que você fala, que você age, que me incomoda, bateu e voltou. Então eu vou olhar por que isso me incomoda, né? E aí eu vou trabalhar isso em mim. Então nunca é sobre o outro, nunca é sobre o que o outro está fazendo. É sempre sobre por que eu estou me incomodando, por que aquilo me afeta, será que eu não tenho uma caixinha fechada que eu não estou querendo abrir agora porque eu não estou preparada, X. E aí também eu não vou ser reativo com essa pessoa, eu não vou ser grosseira, porque se eu tenho... Geralmente a gente é assim, né? A gente é reativo, então nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Comece sempre a mudança por você e daí depois o resto muda sozinho, né? Você muda o seu mundo e naturalmente o mundo ao seu redor começa a mudar. Não tem como mudar o mundo sem arrumar o seu próprio quarto, sem mudar a sua própria vida. Não tem como organizar a mente da sua criança se você não está com a sua organizada. Exatamente. Então é isso, meu povo. Estamos chegando ao final de mais uma gravação, de mais um episódio aqui
do Talk 77. Muito feliz de ter você com a gente. Não sei esses toques, né? Receberá mais convites. E você que está aí do outro lado, aqueles recadinhos finais. Siga a gente lá no Instagram, @clube77. Tem muita coisa bacana. Obviamente tem vídeo dos nossos encontros e outros conteúdos. Se inscreve aqui no nosso canal, dê essa moral pra gente, essa força. Quando você se inscreve e quando você compartilha aqui o nosso vídeo, mais pessoas podem ser impactadas e podem ser alcançadas com a mensagem e com esse incentivo aqui também de ler mais. E deixa aqui nos comentários qual outro livro que você gosta bastante, que você gostaria de ver aqui nas nossas gravações. É isso? É isso. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei o bate-papo e até a próxima. Então é isso, meu povo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.